A gente tava com o Bolsonaro no Japão, tava o Onyx, eu, o Arthur e o Bolsonaro e os 3 filhos dele. Tava no Japão. Essa era a comitiva que tava lá. Sim. A gente foi com o nosso dinheiro, no comecinho, onde não tinha ninguém. Tá. Não tinha, tava zero lá, essa era a comitiva. E o Arthur fala japonês, mas fala mesmo, não é enganação. Sim, ele fala, não, eu pratiquei. É mesmo? Quando você pratica para viajar, você pega as frases, você consegue dialogar. Ele fala Porque você não sabia e começou a estudar. Eu dava uma arranhada. Antes de viajar... Ele troca ideia, ele é muito modesto. O cara, é assim, você tá andando no Japão, tu pergunta aí, não sei o que. Eu sei pedir água, por favor, me dá um chá, dozo, arigato, mizu. Eu vou só na mímica. Eu sei, eu consigo o básico, né? Ele já desenvolveu uma ideia. Não, eu conseguia tirar onda. Eu conseguia tirar onda. Pô. Futatsu biru dozo. Isso eu sei pedir, né? Que é isso? 2 cervejas. Como que é? Futatsu biru. Biru é cerveja? É, biru. Então dá pra pedir, né? Você sabe como é que... Agora, ele não, ele troca ideia, ele bate papo, ele fica um tempão, o cara ri e tal no meio. E como é que ele faz? Ele, sei lá, sabe o sleep learning? Sei. Que o cara punha lá e ficava explicando. Aí quando tá dormindo vai aprendendo. Daí teve uma passagem fantástica, a gente saiu do Japão e foi pra Coreia. Foi Japão, que a gente foi conversar com os ministros da Ciência e Tecnologia, Educação. Mas foi o quê? Japão primeiro? Japão, Coreia do Sul... Taiwan. E Taiwan. Tá. A gente queria conhecer esses Quando 3 modelos. Isso? Começo de 2018. Tá. 10 meses antes da campanha. Janeiro de 2018. Janeiro de 18. Tá. Mais ou menos, sei lá. Daí o que aconteceu da eleição? Daí, a gente tava no ônibus, a gente desembarcou na Coreia, coreano zero, né? Não sabe, Claro. Eu não sei falar nada. Mas tinha um intérprete com vocês? Nada. Aí eu cheguei... Vocês estão loucos? A gente Vocês precisa... vão na cara não, dura? Em inglês tem gente que falava. Tá. Não, foi na cara, mas a gente conseguia se comunicar através do inglês. As pessoas... Não é que ninguém fala inglês, as pessoas falam inglês. Mas não é todo mundo, né? Não é todo mundo. Só que você precisa, como não é todo mundo, se você vai para um país tipo o Japão, ou um outro país que o pessoal não fala inglês... No Japão, o pessoal não fala inglês. Não fala. Então, se você entrar no táxi e você não souber falar japonês aonde você vai, não vai. Você não vai chegar e falar... Nem que você fala... O básico do inglês os caras não sabem. Tem que estar em japonês. A parada tem que estar em japonês. Se você for para um país da Ásia, uma coisa importante, o que você tem que fazer? Na saída do seu hotel onde fala inglês, fala, por favor, escreve em kanji nos ideogramas o endereço para onde eu vou e me dá o cartão do hotel que está aqui. Até a localização dos endereços não é rua tal, é por bloco, é uma loucura. Então o que acontece? Muitas vezes. Você não consegue nem voltar pro hotel. Quando eu era diretor internacional. Eu era diretor internacional de empresa privada. E eu viajei, tive trabalho, né, para muitos países mesmo. Então tinha país tipo China. Fui fazer parte do meu MBA na China, né, na Chinese University of Hong Kong. Fui para a China várias vezes, muito tempo atrás, quando daí ninguém falava mesmo. Uma das coisas que eu fazia, eu saía com isso daí, quando eu entrava no táxi, eu falava assim, leve-me ao seu líder. E entregava para ele, você podia falar o que você quisesse para ele. Ele olhava e ia. Mas o que acontece? Você precisa saber banheiro. Por favor, obrigado. Por favor, obrigado é importante, porque o cara já começa a te ajudar mais. Banheiro é importante, não sei o que lá. Aí o pessoal ficou preocupado, né? Porque Coreia e tal. Eu falei, não, fica tranquilo. O Onyx falou, Onyx, fica tranquilo. Arthur, vai lá, cara. Vai lá, faz a tua mágica aí. Chegamos no hotel, ele já estava lá. Ele já estava trocando ideia em coreano. Tinha um lance que eu aprendi. Inacreditável. Eu aprendi a pedir comida, assim, e aí eu cheguei... Eu lembro até hoje a palavra. Eles me deram uma parada lá para comer, era gostoso. Aí eu falei assim, como é que é gostoso em coreano? Aí falaram assim, mate soyo. Mate soyo. Aí eu falava, mate soyo. Os coreanos, parece que você tá... E quando ele fala japonês também, né? Do japonês a gente entrava no táxi, taxista no Japão anda de luva e tal. Aí eu sentava na frente para... Luvinha branca? Luvinha branca. Não, as 2 experiências com táxi, que hoje está diminuindo, as 2 experiências máximas com táxi, eram 2, assim, 2 táxis, falaram assim, não, isso daqui é bacana. Diferente, é exótico. O de Londres, né? Em Londres, o táxi em Londres é por si só uma experiência antropológica. Lá os caras não podem usar GPS, sabe disso, né? Tem que decorar, passar numa prova. Tem que decorar. A prova é dificílima. Que hoje em dia é piada pronta, né? Ainda mais com Uber e com GPS, você está desperdiçando um talento com uma função desnecessária. E o outro é no Japão.
O táxi japonês, a porta abre para você, ele aperta um botão, a porta abre para você, você entra no banco de trás, é um lençol passado a ferro no banco. Você não senta no banco assim onde todo mundo sentou, tem um lençol. Dá pra fazer uma cirurgia ali de tão limpo, cara. Limpíssimo, cap, gravata, Nossa, luva branca. Nossa. São experiências antropológicas diferentes. Sou doido pra ir pro Japão, cara. Doido. Eu fui algumas vezes, cara. Quero É conhecer muito legal. É muito legal. Mas aí, você tá falando então, você vem da... Não, daí o Arthur, o que acontece? O Arthur, cara, ele tem essa habilidade, meu. Ele, porra, do idioma, esse cara daí... Eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Se eu disser pra você Com quantos que eu anos? só falei... Não, agora. A gente agora? tá lá, eu tô lá 1 ano e meio. E eu só falei em espanhol, cara. Fazia reunião em espanhol. Mas por quê? Porque é organização, eu não falo aqui em nome da organização, Sei. então eu tô falando como Arthur, Claro. mas é a organização dos Estados Americanos. Entendi. Então são todos os países das Américas e Caribe. Então a maioria fala espanhol. É. E, pô, eu nunca estudei espanhol. Eu nunca tinha estudado. Da onde que eu sabia espanhol? Sabia de assistir. Casa de papel. Não, menos que isso, cara. De ouvir tango, bolero. Sei. A gente é velho, né, meu? E pegava, aí quando você começa a falar, pô... Vai entendendo. Não, uma hora o cara fala assim, não é que vai entendendo. O brasileiro falando, eu falo espanhol. Quando chega, ele trava. Não, ele pergunta de onde ele é, né? Não, os caras Que país acham, que é. é engraçado que o pessoal acha que eu sou da Venezuela. O meu acento em espanhol é da sotaque, né? O Venezuela. sotaque é cara, o meu venezuelano. sotaque, né? Entendi. E os caras chegam, aí falam assim, pô, outro dia chegaram, eslabon, né? Eu falei, eslabon? O que é eslabon? É link, é elo. Ah, É um monte de palavra que a Não, mas gente acha. esse cara daqui dá aula, ele é professor deu aula lá em Milão, cara, na Universidade de Milão. Então, assim, em italiano. italiano? Foi em italiano ou não? Mas você A gente fala foi? italiano. Então, assim, esse é o Arthurzinho, é o cara mais inteligente. Então, deixa ele falar que eu às vezes, como eu tinha que me impor mais assim pelo meu jeitinho. É que ele é do mercado financeiro, Mais ele é agressivo. mais agressivo. Eu Então, mas sou você- advogado, Sua ninguém é formação é de perfeito. economista. Eu sou formado pela USP, eu tenho mestrado estrito sensu na área de finanças, na Fundação Getúlio Vargas. Minha dissertação de mestrado está escrito em inglês, está à disposição. Quem queira ver, é sobre fundos de investimento em renda fixa e como eles performam pior do que fundos passivos mais baratos ou o simples índice do Tesouro Direto, comprar um título pós-fixado. A maior parte da indústria destrói valor para o cliente. Eu tenho um MBA internacional em 5 universidades, eu estudei em cada uma delas. Durante 2 anos eu fiquei em cada uma delas um período, que é a Chinese University of Hong Kong, na China, a Erasmus, que fica em Rotterdam, na Holanda, Tec Monterrey, no México, a Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e a FGV Caramba! em São Paulo. Eu fui da FIP, FIA, depois eu fui trabalhar entrei como liquidante, que é um office boy, né? Num grande banco privado, no Votorantim, né? Fiquei lá 18 anos, virei diretor estatutário. Depois eu fui para um fundo de investimento. Passei num concurso, porque assim, aí você também começa com uma certa idade a querer fazer as coisas que você gosta. Claro. E aí o Arthur, que é um cara acadêmico, ele vai contar, ele sempre teve uma vez, estava com um projeto muito bonito de criar uma escola de negócios na Universidade Federal de São Paulo, que era uma coisa nova, né? E eu, gostei da história, tal, eu prestei um concurso, passei, virei professor da Universidade Federal de São Paulo, e depois disso, naquele processo, tu vai contar um pouco, a gente fez lá um instituto, a gente fez uma fundação, não é uma fundação, é uma Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Associação de Professores. Associação Sei. de professores para Pesquisa, estudar, né? pesquisar soluções para a Previdência do Brasil, que estava com muitos problemas. A gente conheceu o Onix Lorenzoni, que ele gostou do nosso projeto. O Onix falou, vocês têm um monte de ideias aí, que bacana, tal, vocês não querem fazer um plano de governo? Aí eu falei, O que foi no começo de 2000, eu entrei como professor de Universidade Federal de São Paulo, lá em Osasco. conta um pouco de você, cara. Que ele é muito tímido, mas ele é a primeira... Não muito, mas... Ele tem graduação na USP, mestrado na USP, primeiro doutorado em Previdência, né? Fala aí. Eu formei na USP em Direito, aí eu fiz mestrado em Direito na USP, doutorado em Direito na USP. E aí eu cheguei a ser professor de Direito da USP, temporário. Aí fui advogar, fiquei um tempo advogando, escrevi vários livros sobre Previdência. Eu fiz o mestrado e o doutorado em Direito Previdenciário. E essa pesquisa foi desde 99 que eu fui fazendo. Eu publiquei 14 livros.
sobre direito previdenciário. Entre autoria e coautoria. O chefe de pesquisa de Harvard veio para o Brasil. Eu trouxe o chefe de pesquisa de Harvard, de Previdência, da Faculdade de Direito de Harvard, eu trouxe para Osasco. Acho que foi o primeiro cara de Harvard a pisar em Osasco. Foi em 2013. Que a Escola de Negócios da Federal fica em Osasco. Tinha aberto lá em Osasco. Mas antes disso, o Oldman, que também era professor da... O Oldman que me convidou em... Que era professor da... 2003. Um professorzaço altíssimo lá em Harvard. Então não é que o Arthur foi para Harvard como pesquisador, ele foi para Harvard como pesquisador, como o Ciro Gomes lá, foi fazer o curso de inglês porque o maluco lá convidou ele. O Arthur foi pesquisador mesmo em Harvard. Sempre em Previdência. Fui com bolsa para lá. E sempre em Previdência. E foi isso que eu fui, em 2012, eu prestei um concurso, entrei na Federal de São Paulo, em Osasco. E aí era o curso de Ciências Atuariais, eu fui o primeiro coordenador do curso de Ciências Atuariais. Ciências Atuariais, o pessoal falou, o que é isso? É para ator? É uma seita? Ciências Atuariais é seguros e previdência. Tá. Simples. E aí envolve tudo, envolve estatística, probabilística, direito, demografia, até biomedicina, envolve questões biomédicas. Seu pós-doutorado? Aí eu fiz o meu pós-doutorado em 2014 na Escola Paulista de Medicina em Neurologia. Caramba! Porque eu fiz uma junção com ciências atuariais, uma parte de direito e um descritivo atuarial. Então tinha a parte de medicina, que era... Eu fiz sobre... eu queria fazer Alzheimer, mas era epilepsia o departamento. Então eu fiz epilepsia, um descritivo atuarial e uma parte jurídica. E com essas estatísticas, os médicos falaram, São Paulo ele tem muito mais casos de epilepsia do que outros estados. Por quê? Por quê? Porque eles não sabiam disso. Ele falou, a tua pesquisa ajudou. Porque, como é um centro de excelência, vem todo mundo do Brasil para tratar lá. Então não é que tem mais gente com epilepsia. Entendi. Inclusive, uma jornalista ligou para a minha supervisora, porque quando você faz o doutorado, você tem um orientador. Certo. Depois disso, você não tem mais orientador, chama supervisor. A minha supervisora estava em Portugal e ligou uma jornalista para ela, falou assim, você foi supervisora do Arthur? Eu estava no governo. Fui. E tem alguma reclamação dele e tal? Não, pelo contrário, o cara é estudioso, ele é bom. Mas não tem nada de errado que você tenha para contar, não. E aí ela não fez a reportagem. Todo mundo. Eu fui procurar o aluno. Aluno, sócios, funcionários, chefes, fornecedores, procuraram vasculhar a nossa vida, foram na faculdade perguntar para os alunos. O aluno comunista não falou que a gente era mau professor. Cara. Os alunos comunistas falaram... Eles são bons professores, mas têm que ser destruídos. Tinha uma aluna que ela, inclusive, eu processei, porque me xingou, me chamou lá de... Enfim. E aí eu processei, mas ela falou, eles são bons professores.